Olá, pessoal! Hoje gostaria de compartilhar algo com vocês que é qual foi o momento mais difícil aí na minha trajetória do Plano Canadá, ainda quando eu estava ali no Brasil, em todo o planejamento. Qual foi o momento mais difícil? Será que foi o aprendizado dos idiomas para quem começou do zero? Eu comecei tanto o inglês como o francês do zero e realmente foi algo assim muito desafiador para mim. Parecia impossível, parecia realmente impossível. Eu estava começando ali do zero, mas eu decidi, eu sou bem obstinada, então quando eu tenho uma meta, um foco, eu vou fazer de tudo para alcançar. Então isso não era um problema para mim. Lógico, às vezes batia aqueles momentos de será que vai dar certo isso? Mas decidi andar pela fé, acreditando que iria dar certo. Então eu falei, vou fazer a minha parte, porque não é possível eu estudando esse idioma todos os dias, 5 horas por dia, não é possível que eu não vou conseguir. Então na minha mente isso estava assim muito claro, claríssimo. Então eu era bem obstinada, eu sou bem obstinada quando eu tenho assim uma meta, um objetivo, de fazer de tudo para acontecer. Apesar de ter sido assim desafiador, não foi a pior coisa que eu vivi no Plano Canadá. Tem também a parte financeira que a maioria das pessoas acha super difícil e eu sempre recebo mensagens falando sobre Rose, como que você fez com a parte financeira? Então isso é planejamento, então não era algo também que eu estava preocupada, que foi que me tirava ali o sono. Eu estava fazendo a minha parte e Deus foi ali conduzindo essa parte também, abrindo ali possibilidades para mim. Rose, então se não foi a parte financeira, não foi o idioma, foi você ter que fazer tudo sozinha, também foi super desafiador o fato de você estar sozinha no Plano Canadá e você ter que conduzir, organizar todas as coisas. Realmente foi bem desafiador, mas não, a parte mais difícil, algo que foi assim bem doloroso para mim, foi quando Deus me tirou do trabalho, quando eu ainda nem tinha a residência permanente. Então ali foi um momento muito desafiador, porque eu tive que tomar decisão em novembro, ali entre novembro de 2023, e eu ainda não tinha nem o CSQ. E como que eu posso falar? Eu tinha, não era para eu sair do trabalho ainda, eu só iria sair quando eu tivesse quase vindo para o Canadá, então isso já era certo. Mas de repente os planos mudaram e eu precisava tomar uma decisão entre um cargo que eu iria ter no Brasil, que iria ser sensacional ali para a minha vida profissional, para a minha carreira profissional, porque seria um cargo de coordenação, ou eu teria o Plano Canadá. Então eu tive que tomar uma decisão entre a minha carreira e entre o Plano Canadá. E ali eu sentia Deus me pressionando para tomar a decisão de em quem que você vai confiar. Então eu sentia Deus na situação, por mais que eu estava desesperada, como assim eu vou ter que tomar essa decisão? Eu nem tenho a residência permanente, não sei como que vai ser, eu vou ficar esse período sem trabalhar, porque eu não sei quando que eu irei, porque nem a residência eu tenho, nem o CSQ saiu, já nem o CSQ saiu, como assim? Como assim? Então eu senti Deus testando ali a minha fé. Eu sabia que era Deus conduzindo a situação. Eu lembro que eu ouvi, Rose, você está sendo tão madura em toda essa situação. E eu respondi, eu sei que é Deus me tirando daqui
para que eu possa viver o plano dele. Então isso eu tinha certeza, e mais para frente aí ele me mostrou que ele estava me tirando, era realmente ele estava ali me provando a minha fé, para saber se eu iria realmente confiar nele, e ele estava tirando ali um grande senhor da minha vida, ele estava ali derrubando, porque inclusive a minha vida profissional foi sempre em um senhor na minha vida, e eu vi ali como que ele chegou, Deus chegou ali e derrubou no momento, no exato momento que eu iria ter ali uma posição, ele veio e me provou, né, em quem que você vai confiar. E naquele momento eu tive que colocar toda a minha confiança nele. Foi como se foi ali o primeiro momento que eu falei, eu saio do controle. Foi desesperador porque eu perdi o controle da situação, sabe? A gente quer ter o controle de tudo, a gente quer controlar tudo, então foi o primeiro momento ali que eu vivi, que eu não estava, não tinha um controle, eu estava sem o controle, e eu decidi entregar na mão dele. Eu falei, ok, então vai ser, faça a tua vontade nessa situação, eu confio em ti, eu confio no plano que o Senhor tem para mim, porque Deus já tinha feito várias coisas, já tinha dado vários sinais que eu estava no caminho certo, mas acabou me abalando muito, mexendo muito, porque foi realmente tomar uma decisão pela fé. Tomei uma decisão pela fé, acreditando que ele realmente iria fazer acontecer tudo isso que ele já tinha dado sinais. Então, realmente eu decidi ali andar pela fé e acreditar no plano que Deus tinha para mim. Então, foi doloroso, foi muito doloroso. Eu lembro que eu ia embora ali do trabalho chorando quando eu tive que tomar essa decisão, porque ficava aquela coisa, eu moro só, eu preciso trabalhar, como assim eu vou ficar vários meses sem trabalhar? Não fazia sentido, mas eu decidi confiar. E ele foi me mostrando tudo isso, me mostrando que ele queria me trazer para um lugar de dependência, onde eu iria depender somente dele. Eu iria conhecê-lo como um pai, como um provedor, um pai provedor, protetor. E realmente foi assim, foi uma das minhas maiores experiências de realmente acreditar nele, de confiar nele, de entregar o controle para ele, e depois disso eu fui entregando cada vez mais. Então ele foi cada vez mais me chamando para perto. Então realmente eu falo que não tem como eu falar de todo esse processo sem falar de tudo isso que eu vivi com Deus, porque realmente ele foi me testando, ele foi mostrando que ele que estava no controle, eu iria vir, o Plano Canadá iria acontecer, mas seria da forma dele. Então, este foi o momento mais difícil que eu vivi do Plano Canadá, que foi quando eu tive que tomar uma decisão de encerrar algo que naquele momento, assim, era muito importante para mim, a vida profissional. Eu tive que abrir mão de um cargo que eu já estava trabalhando ali anos e anos e anos e anos, me dedicando para isso. Eu fui treinada para isso, para que em um momento eu recebesse esse cargo. Então teve todo um esforço ali da minha parte, né, toda uma dedicação, né, nesse todo o período que eu trabalhei lá na empresa, e no exato momento Deus fez eu escolher ali em quem que eu ia confiar, em qual caminho eu iria seguir. E você ter clareza, olha só a importância de você ter clareza do que Deus tem para a sua vida. Porque assim, lógico que foi doloroso demais, muito doloroso ter que fazer a decisão, porque eu não estava vendo ali, eu não tinha ainda residência, sabe? Foi muito estranho a situação. Eu não tenho a residência, como assim eu vou ter que escolher sair do trabalho se eu nem tenho a residência, eu nem sei quando que eu vou. Então, ter clareza do plano de Deus para a nossa vida nos traz
paz, porque assim, eu tomei essa decisão e me trouxe paz, uma paz assim inexplicável. Eu falo a paz que excede todo o entendimento. Então, eu estava preenchida com essa paz, mesmo que nada fazia sentido. Algumas pessoas me falavam, mas por que você já saiu do trabalho? Você nem sabe quando que você vai. As pessoas me perguntavam no meu último dia, né, que teve a despedida e tudo mais, quando que você vai? Tipo assim, eu não sei quando que eu vou. Olha só, que situação estranha. Então era tudo muito estranho de eu estar encerrando um ciclo muito grande, muito importante na minha vida, mas assim, eu não sabia quando que eu viria e quando eu viria aqui para o Canadá. Então realmente foi um passo de fé e ter a clareza que eu não tive medo. Foi doloroso, eu sofri, mas eu não estava com medo, porque eu estava confiando no plano que Deus tinha para mim, porque eu tinha certeza que o plano Canadá era o plano de Deus para a minha vida. Então, ter essa clareza, vai vir as coisas que vai nos abalar, mas a gente, em meio a tudo isso, a gente vai ficar em paz, porque a gente sabe que o Deus, o nosso Pai, ele está cuidando de tudo. Isso me trouxe uma paz tão grande, uma paz, realmente a paz que excede todo o entendimento. Então, ter crido ali, ter confiado, em João 11:40 fala, se creres, verá a glória de Deus. Então, se creres, realmente veremos, iremos ver a glória de Deus. Ter tomado esse passo pela fé me fez viver tudo isso que eu estou vivendo, porque se eu tomasse uma decisão de querer controlar a situação, por exemplo, eu vou falar que eu vou desistir, mas não vou desistir. Então era um meio de eu querer controlar a situação, então para mim não estava certo, de eu querer controlar, era eu tirar a mão de Deus da situação, do controle, e iria agir de uma forma totalmente errada, né? Porque eu iria mentir. Então eu decidi de seguir o caminho certo, de realmente falar a verdade, de realmente deixar que Deus controle a situação. Então é doloroso porque eu fiz tantas orações entregando para Ele o controle da minha vida, falando, meu Deus, eu falava pra ele, eu já estou tão cansada, foi anos de muito assim, parecia que em um ano eu vivi 5 anos de tão intenso, então eu tava vivendo anos muito intensos e eu estava super cansada e eu estava orando, falando pra ele que eu entregava pra ele fazer a vontade dele, e quanto mais eu orava, ele ia conduzindo e realmente ele foi pegando o controle de tudo. E ele foi tirando aí, eu falo, que ele foi me limpando e tirando aquilo que era Senhor da minha vida, né? Porque não era, Jesus não estava sendo o Senhor da minha vida, eu tinha outros senhores que estavam ocupando ali o meu coração, e ele foi realmente limpando e tirando, derrubando e mostrando que quem controla é ele que tem que estar aí no centro do meu coração, no trono do meu coração, e eu fui ali cada vez mais entregando. Foi doloroso o processo, mas eu tenho tido essas experiências com ele, posso falar que por mais que é doloroso, mas não tem lugar melhor para estar do que no centro, do que estar no centro da vontade de Deus, de sentir o cuidado dele, sentir o direcionamento dele. Quanto mais você entrega, mais você sente esse cuidado, esse amor de um pai, e ele foi aí me transformando cada vez mais. Então era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje, de qual foi o pior momento que eu vivi aí no plano Canadá. Então foi esse momento aí que eu tive que tomar uma decisão pela fé, porque eu ainda não tinha resposta, então foi pela fé e pela promessa aí, porque eu sabia que ele esse era o plano dele para mim, ele já tinha me mostrado, ele já tinha falado, então foi um passo aí, uma decisão baseada na fé e na promessa que ele tinha aí para a minha vida. Então, vejo vocês aí no próximo vídeo. Se inscreva no canal, deixe aqui o seu like e o seu comentário.